Perguntas e problemas. As expiações coletivas. Pergunta: o Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequência imediata de faltas cometidas na existência presente ou expiação do passado. Mas uma vez que cada um não deve ser responsável senão pelas suas próprias faltas, explicam-se menos as infelicidades coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, como por vezes toda uma família, toda uma cidade, toda uma nação ou toda uma raça, e que atingem os bons como os maus, os inocentes como os culpados. Escute a esse respeito a nota explicativa da editora gravada no final desta obra. Resposta: todas as leis que regem o universo, quer sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, procedendo do estudo e da individualidade, do da família a de todo o conjunto, generalizando-as gradualmente e constatando-lhe a universalidade dos resultados. Ocorre o mesmo hoje para as leis que o estudo do Espiritismo vos faz conhecer. Podeis aplicar, sem medo de errar, as leis que regem a família, a nação, as raças, o conjunto de habitantes dos mundos, que são individualidades coletivas. As faltas dos indivíduos, as da família, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expiam em virtude da mesma lei. O carrasco expia para com a sua vítima, seja achando-se em sua presença no espaço, seja vivendo em contato com ela numa ou várias existências sucessivas, até a reparação de todo o mal cometido. Ocorre o mesmo quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número. As expiações são solidárias, o que não aniquila a expiação simultânea das faltas individuais. Em todo o homem há 3 caracteres: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o do membro de família e, enfim, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces pode ser criminoso ou virtuoso, quer dizer, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão, e reciprocamente. Daí as situações especiais que lhe são dadas em suas existências sucessivas. Salvo exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que têm uma tarefa comum reunidos numa existência já viveram juntos para trabalharem pelo mesmo resultado e se acharão reunidos ainda no futuro, até que tenham alcançado o objetivo, quer dizer, expiado o passado ou cumprido a missão aceita. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provas que não resultam de atos da vida presente, porque já vos foi dito que é a quitação de dívidas do passado. Por que não ocorreria o mesmo com as provas coletivas? Dissestes que as infelicidades gerais atingem o inocente como o culpado, mas sabeis que o inocente de hoje pode ter sido o culpado de ontem? Que tenha sido atingido individualmente ou coletivamente é que o mereceu. E depois, como dissemos, há faltas do indivíduo e do cidadão. A expiação de umas não livra da expiação das outras, porque é necessário que toda dívida seja paga até o último centavo. As virtudes da vida privada não são as da vida pública. Um que é excelente cidadão pode ser muito mau pai de família, e outro que é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser um mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. São essas faltas coletivas que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se reencontram para sofrerem juntos a pena de talião, ou ter a ocasião de repararem o mal que fizeram, provando o seu devotamento à coisa pública, socorrendo e assistindo aqueles que outrora maltrataram. O que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, sem a pré-existência da alma, se torna claro e lógico pelo conhecimento dessa lei. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não está, pois, só para o presente. Ela se estende no passado e no futuro,
uma vez que as mesmas individualidades se encontraram, se reencontram e se encontrarão para subirem juntas a escala do progresso, prestando-se concurso mútuo. Eis o que o Espiritismo faz compreender pela equitativa lei da reencarnação e a continuidade das relações entre os mesmos seres. Clélie du Plantier. Nota: se bem que esta comunicação entre nos princípios conhecidos da responsabilidade do passado e da continuidade das relações entre os espíritos, ela encerra uma ideia de alguma sorte nova e de grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade das faltas individuais ou coletivas, as da vida privada e da vida pública, dá a razão de certos fatos ainda pouco compreendidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade que liga os seres uns aos outros e as gerações entre si. Assim, frequentemente renascem na mesma família, ou pelo menos os membros de uma mesma família renascem juntos para nela constituírem uma nova, numa outra posição social, a fim de estreitarem os seus laços de afeição ou repararem os seus erros recíprocos. Pelas considerações de uma ordem mais geral, frequentemente se renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, seja por simpatia, seja para continuar com os elementos já elaborados, os estudos que se fizeram, se aperfeiçoar, prosseguir os trabalhos começados, que a brevidade da vida ou as circunstâncias não permitiram terminar. Essa reencarnação no mesmo meio é a causa do caráter distintivo de povos e de raças. Tudo melhorando, os indivíduos conservam a nuance primitiva, até que o progresso os haja transformado completamente. Escute a esse respeito a nota explicativa da editora gravada no final desta obra. Os franceses de hoje são, pois, os do último século, os da Idade Média, os dos tempos druídicos. São os cobradores de impostos ou as vítimas do feudalismo, aqueles que serviram os povos e aqueles que trabalharam pela sua emancipação, que se reencontraram na França transformada, onde uns espiam no rebaixamento de seu orgulho de raça e onde os outros gozam o fruto dos seus trabalhos. Quando se pensa em todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias eram contadas por nada, em que o fanatismo erguia fogueiras em honra da divindade, em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam com desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de nisso não ter, mais ou menos, manchado as mãos? E deve-se admirar de ver as grandes e terríveis expiações coletivas. Mas dessas convulsões sociais sai sempre uma melhora. Os espíritos se esclarecem pela experiência. A infelicidade é o estímulo que os impele a procurar um remédio para o mal. Eles refletem na erraticidade, tomam novas resoluções e, quando retornam, fazem melhor. É assim que se realiza o progresso de geração em geração. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas porque, dominadas pelos instintos do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez, caminham em má senda e fazem coletivamente o que um indivíduo faz isoladamente. Uma família se enriquece às expensas de uma outra família. Um povo subjuga um outro povo, eleva-lhe a desolação e a ruína. Uma raça quer aniquilar uma outra raça. Eis porque há famílias, povos e raças sobre os quais cai a pena de talião. Escute a esse respeito a nota explicativa da editora gravada no final desta obra. Quem matou pela espada perecerá pela espada, disse o Cristo. Estas palavras podem ser traduzidas assim: aquele que derramou sangue verá o seu derramado. Aquele que passeou a tocha do incêndio em casa de outrem, verá a tocha do incêndio passear em sua casa. Aquele que despojou será despojado. Aquele que subjugou e maltratou o fraco será fraco, subjugado e maltratado. Por sua vez, quer seja um indivíduo
uma nação ou uma raça, porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários do bem como do mal que se fazem comum. Ao passo que o Espiritismo alarga o campo da solidariedade, o materialismo o reduz às mesquinhas proporções da existência efêmera do homem. Faz dela um dever social sem raízes, sem outra sanção senão a boa vontade e o interesse pessoal do momento. É uma teoria, uma máxima filosófica, da qual nada impõe à prática. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que se assenta sobre uma lei universal e natural, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro, e as consequências da qual ninguém pode se subtrair. Eis o que todo homem pode compreender, por pouco letrado que seja. Quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão a verdadeira solidariedade e, em consequência, a verdadeira fraternidade. A solidariedade e a fraternidade não serão mais deveres circunstanciais que cada um prega muito frequentemente, mais em seu próprio interesse do que no de outrem. O reino da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos, e o reino da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Ali se chegará? Duvidar disso seria negar o progresso. Comparando-se a sociedade atual entre as nações civilizadas ao que era na Idade Média, certamente a diferença é grande. Se, pois, os homens caminharam até aqui, por que se deteriam? Ao ver o caminho que fizeram num século somente, pode-se julgar daquele que farão daqui a um outro século. Escute a esse respeito a nota explicativa da editora gravada no final desta obra. As convulsões sociais são as revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os oprime, o indício de suas aspirações com relação a esse mesmo reino de justiça do qual têm sede, sem, todavia, se darem uma conta bem nítida do que querem e dos meios para isso chegar. É porque se movimentam, se agitam, destroem a torto e a direito, criam sistemas, propõem remédios mais ou menos utópicos, cometem mesmo 1000 injustiças, supostamente pelo espírito de justiça, esperando que desse movimento sairá talvez alguma coisa. Mais tarde definirão melhor as suas aspirações e o caminho se lhes clareará. Quem vai ao fundo dos princípios do espiritismo filosófico considera os horizontes que descobre, as ideias que faz nascer e os sentimentos que desenvolve, não poderia duvidar da parte preponderante que ele deve ter na regeneração, porque conduz precisamente e pela força das coisas ao objetivo aspirado pela humanidade. O reino de justiça pela extinção dos abusos que lhe detiveram o progresso e pela moralização das massas. Se aqueles que sonham com a manutenção do passado não o julgam assim, não se obstinariam tanto junto dele. Deixá-lo-iam morrer de morte natural, como ocorreu com muitas utopias. Só isso deveria dar a pensar a certos zombadores que devem nele ver alguma coisa de mais séria do que não imaginam. Mas há pessoas que riem de tudo, que ririam de Deus se o vissem sobre a terra. Depois há aqueles que têm medo de se erguer diante deles, a alma que se obstinam em negar. Qualquer que seja a influência que o Espiritismo deva exercer sobre o futuro das sociedades, isso não quer dizer que substituirá sua autocracia por uma outra autocracia, nem que não imporá leis. Primeiro porque, proclamando o direito absoluto de liberdade de consciência e do livre exame em matéria de fé, como crença ele quer ser livremente aceito, por convicção e não por constrangimento. Pela sua natureza, não pode e nem deve exercer nenhuma pressão. Proscrevendo a fé cega, quer ser compreendido. Para ele nunca há mistérios, mas uma fé raciocinada, apoiada sobre os fatos e que quer a luz. Não repudia nenhuma das descobertas da ciência, tendo em vista que a ciência é a compilação das leis da natureza e que, sendo essas leis de Deus, repudiar a ciência seria repudiar a obra de Deus.
Em segundo lugar, a ação do Espiritismo, estando em seu poder moralizador, não pode assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará nas ideias, nas opiniões, no caráter, nos hábitos dos homens e nas relações sociais. Essa influência será tanto maior quanto ela não for imposta. O Espiritismo, poderoso como filosofia, não poderia se não perder, neste século de raciocínio, transformando-se em poder temporal. Não será, pois, ele que fará as instituições do mundo regenerado. Serão os homens que as farão sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade melhor compreendidas por efeito do Espiritismo. O Espiritismo, essencialmente positivo em suas crenças, repele todo misticismo, a menos que se não estenda esse nome, como o fazem aqueles que não creem em nada, a toda a ideia espiritualista, a crença em Deus, na alma e na vida futura. Leva certamente os homens a se ocuparem seriamente da vida espiritual, porque é a vida normal e que é lá que devem cumprir sua destinação, uma vez que a vida terrestre não é senão transitória e passageira. Pelas provas que dá da vida espiritual, lhes ensina a não darem às coisas deste mundo, senão uma importância relativa, e por aí lhes dá a força e a coragem para suportarem pacientemente as vicissitudes da vida terrestre. Mas ensinando-lhes que, morrendo, não deixam este mundo sem retorno, que podem aqui voltar a aperfeiçoar a sua educação intelectual e moral, a menos que não estejam bastante avançados para merecerem ir para um mundo melhor. Que os trabalhos e os progressos que aqui realizam ou aqui fazem realizar lhes aproveitarão a si mesmos, melhorando a sua posição futura e mostrar-lhe que têm todo o interesse em não o negligenciarem. Se lhes repugna aqui voltar, como tem o seu livre-arbítrio,